Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 163. Título: Agradecer. E sede agradecidos. Paulo aos Colossenses 3,15. É curioso verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber graças. Entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-las. Os recursos espirituais, todavia, em sua movimentação comum, deveriam obedecer ao mesmo sistema aplicado às providências de ordem material. No capítulo de bênçãos da alma, não se deve receber e gastar insensatamente, mas recorrer ao critério da prudência e da retidão para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. É por isso que, em suas instruções aos cristãos de Colossos, recomenda o apóstolo que sejamos agradecidos. Entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida, de que oferecem testemunho. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhe foram leais até ao último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do Mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve à causa divina, através de sofrimentos inomináveis, por mais de 30 anos sucessivos. Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes. É sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, meus irmãos e irmãs do Espírito Francisco de Assis e todos aqueles que tiverem a oportunidade de entrar em contato com esse material que é produzido especificamente para a divulgação das obras fundamentais da doutrina espírita pela internet. Aqui quem nos fala é João Filho. E eu tenho hoje a responsabilidade de iniciar o estudo da introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, em seu item primeiro, cujo título é Objetivo desta obra. Neste texto, resumidamente, Kardec vai nos apresentar, em primeiro lugar, o objetivo desta obra em relação à humanidade, de uma maneira geral. Depois, o objetivo desta obra em relação à individualidade. E também ele vai nos apresentar alguns aspectos referentes aos critérios que ele, Kardec, utilizou para a escolha das matérias que foram colocadas em um Evangelho segundo o Espiritismo, além da contribuição que os espíritos superiores deram com suas publicações, referendando as passagens escolhidas pelo codificador para compor esta obra.
Então, resumidamente, é isso que nós vamos ver. E o codificador começa o item 1, o objetivo desta obra, é, de forma didática, para facilitar o nosso estudo e a nossa compreensão, dividindo o Evangelho de Jesus, o Novo Testamento, em 5 princípios básicos, em 5 tópicos básicos. Né? O primeiro são os atos comuns da vida de Cristo, ou seja, Kardec se refere às anotações dos evangelistas que dizem respeito aos atos comuns da vida de Jesus, ou seja, o Espírito superior encarnado no mundo físico, no mundo material, num corpo físico, submetido às limitações do corpo físico, submetido às ingerências e às necessidades do mundo material e também submetido às questões referentes à vida de relação com aqueles que conviviam com Jesus. Então, os evangelistas anotaram tópicos que diziam respeito à vida comum de um espírito, muito embora o espírito puro, no caso de Jesus, mas encarnado no mundo material, no corpo físico. O segundo tópico anotado pelos evangelistas, e que Kardec ressalta aqui nesse início, são os milagres. São aquelas situações que Jesus produziu, são aqueles fenômenos que Jesus produziu, e como as criaturas daquela época não entendiam, não conheciam os mecanismos, as leis que estavam por trás daqueles fenômenos que Jesus produziu, aí eles levaram a conta, e os evangelistas também, a conta de milagres, ou seja, de atos, de ações de Jesus que derrogariam as leis naturais, as leis divinas, para produzir determinados fenômenos. Coisa que hoje, através da própria doutrina espírita, através dos espíritos codificadores, que nos trouxeram uma outra obra fundamental, que é a Gênese, onde são estudados os milagres, supostos milagres da figura de Jesus, e que os espíritos mostram, nos ensinam, que aqueles fenômenos produzidos por Jesus não eram milagres nesse sentido de derrogação das leis da natureza, e que tudo aquilo que Jesus fez estava submetido às leis divinas, estava submetido às leis da natureza. E Jesus nos produziu porque, como um espírito superior que era e que é, Jesus conhece os mecanismos das leis divinas, das leis naturais, e se utilizou das leis naturais para a produção daqueles fenômenos. Só que aquelas criaturas não entendiam, não conheciam, e aí levaram a conta de milagres. Os próprios evangelistas anotaram aqueles fenômenos como sendo milagres. O terceiro tópico, as predições. As palavras de Jesus que antecipavam, de alguma forma, o futuro, especialmente o futuro da humanidade em relação à sua obra, em relação ao seu evangelho, né? Em relação à sua passagem pelo mundo terreno, pela vida física, pela vida material. E o quarto tópico são as palavras que os evangelistas anotaram e ditas por Jesus, e que as igrejas tomaram por base para estabelecerem os seus dogmas. São aqueles ditos de Jesus, aquelas palavras, que as religiões tradicionais pegaram essas palavras para produzir a sua base dogmática e filosófica, mítica, né? A sua base de produção do seu conteúdo teológico para passar os seus seguidores. São as palavras de Jesus que as igrejas tradicionais formaram dogmas para servir de base à sua teologia. E o quinto aspecto, o quinto tópico ressaltado por Kardec, e esse efetivamente é o que nos interessa, esse efetivamente é o que interessou ao codificador, interessou os espíritos superiores, e é o que está contido nessa obra, são os ensinos morais de Jesus. São aqueles ensinamentos de Jesus que buscavam alterar o comportamento humano para melhor.
São aqueles ensinamentos de Jesus que têm por objetivo depurar os sentimentos da humanidade, fazer a humanidade crescer, evoluir espiritualmente no contato não só com o mundo físico, não só com as ingerências da matéria, mas também no contato da vida de relação. Então, esse é o objetivo primordial desta obra e é o ponto em que o codificador, Allan Kardec e os estudos superiores se debruçaram para estudar à luz da doutrina espírita, abandonando todos os outros aspectos. E Kardec dizia, por que abandonamos os outros aspectos? Porque os outros aspectos são todos pontos de contradição entre as religiões, são pontos de divergência entre as religiões. Né? Ora, os atos comuns da vida de Cristo foi assim, foi assado, Jesus efetivamente fez isso, fez aquilo, subiu no monte, ou não subiu no monte, estava dentro do barco, ou não estava dentro do barco, né? Andou com os apóstolos e tal direção, encontrou com esse ou aquele personagem, isso tudo é controverso. Isso aí pode servir de debate e pode servir até de antagonismo entre as religiões. A mesma coisa a questão dos milagres, a questão das predições, né? Mas ainda as palavras de Jesus foram tomadas como dogmas pelas religiões. Né? Isso tudo é matéria controversa. E o codificador diz que o ensino moral, os ensinos morais de Jesus, como Jesus diz, por exemplo, ama a Deus sobre todas as coisas e ama o seu próximo como a ti mesmo, fazendo ao seu próximo somente aquilo que gostaria que o seu próximo se fizesse, né? Ou quando Jesus diz assim, perdoa não 7 vezes, mas 7 vezes, 7 vezes, entre outros ditos de Jesus que estão no mesmo patamar, né? Quando Jesus fala sobre isso, quando Jesus diz isso, isto não é motivo de controvérsia. Ninguém discute sobre isso, ninguém briga sobre isso, ninguém fica cogitando a respeito dessas questões. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, não tem discussão. Né? É um preceito ético, comportamental. É um preceito de convivência pacífica, generosa e respeitosa, independente da diferença dos personagens envolvidos. Então, quanto a isso, não há discussão, não há o que se contradizer em relação. Tanto é que Kardec diz o seguinte, veja bem, aqui falamos sobre essa questão, inclusive, do objetivo do Evangelho Espiritismo, né, para a humanidade de uma maneira geral. Olha o que o codificador diz. Diante desse código divino, qual é o código divino? São os ensinos morais de Jesus. Esquece os outros 4 tópicos. Aqui estamos falando do ensino moral de Jesus. Então, diante deste código divino, o ensino moral de Jesus, a própria incredulidade se curva. É o terreno onde todos os simples podem reunir, a bandeira sobre a qual todos podem abrigar, quaisquer que sejam as suas crenças, porque jamais constituiu matéria das disputas religiosas, sempre e por toda parte suscitadas pelas questões dogmáticas. Ou seja, sob essa bandeira, ou seja, sob a bandeira dos ensinamentos morais de Jesus, não todos podem se abrigar, todos podem concordar. Não há questão dogmática ali, não há questão controversa, não há questão, não há ponto de disputa. Sob essa bandeira, sob esses ensinamentos, todos é pacífico, todos podem se colocar submetidos a isso. Agora, as outras questões, se foi assim, se foi assado, se foi milagre, se não foi milagre, se fez isso, se não fez isso, aí é outra história, é outra questão. A questão do melhoramento da humanidade, que são os ensinamentos morais, é o progresso moral da humanidade, a melhoria da relação
relação entre os seres humanos, entre as criaturas, o desenvolvimento do amor, da benevolência, da fraternidade, da generosidade, da indulgência, o desenvolvimento de tudo isso não é motivo de disputa, não é motivo de dissensão. Tudo isso está abrigado sob a bandeira do ensinamento moral de Jesus e não há discussão possível em relação a isso. Ninguém fica discutindo se a gente deve ser mais ou menos benevolente. Ninguém fica discutindo se a gente deve ser mais ou menos caridoso, mais ou menos fraterno. Não existe essa possibilidade. Ou se é generoso ou não se é generoso. Ou se é fraterno ou não se é fraterno. Ou se é benevolente ou não se é benevolente. Ou se ama ou não se ama. Não há discussão, não há nem termo em relação a isso. Não é possível que isso seja discutido. Não pode ser assim de uma forma ou de outra. Isto é como é. Isto é como foi ensinado. Isto é como Jesus disse naquele tempo, valia naquele tempo, vale hoje e valerá por toda a eternidade. Mais adiante, o codificador nos fala, esse é o objetivo em relação à humanidade de uma maneira geral, onde toda a humanidade, independente do seu credo religioso, independente das suas crenças, independente até se tem ou não tem crença, porque aqui, sob essa bandeira, inclusive, os materialistas e os ateus também podem se abrigar, né? Porque não significa dizer que a criatura é materialista ou é ateu, que ela não tem ética. Não significa dizer que alguém que é ateu ou materialista não é caridoso, não saiba amar, não é generoso, não é fraterno, não é benevolente. Não, pelo contrário. Às vezes, nós encontramos mais fraternidade, generosidade, benevolência, mais amor, né? Mais caridade em um ateu, né? Ou em um materialista do que em um religioso. Né? O que era de se esperar é que a gente encontrasse muito mais facilidade nisso entre os religiosos. Mas, às vezes, nós vemos, até por causa dessas questões, dessas distinções religiosas, né? Desses conflitos religiosos que Kardec fez questão de evitar no Evangelho segundo o Espiritismo, se debruçando só sobre os aspectos morais, muitas vezes essas contradições, essas divergências, fazem com que os religiosos sejam muito pouco fraternos, muito pouco benevolentes, muito pouco generosos, e que muitas vezes, saiam completamente do sentimento de amor proposto por Jesus para cair no ódio, para cair na intolerância, para cair na disputa, para cair no desejo de eliminar aquele que não pensa igual a ele, em questões religiosas, que incrível que isso possa parecer, né? Então, às vezes nós encontramos mais generosidade, mais fraternidade, mais amor, mais benevolência entre aqueles que não têm religião do que entre os religiosos. Então, vejamos agora o objetivo desta obra em relação ao indivíduo, em relação às pessoas individualmente. Diz o codificador assim: para os homens em particular, aquele código, ou seja, o ensino moral de Jesus, é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida pública e privada. O princípio de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Ou seja, para o homem individualmente, esses ensinamentos morais de Jesus é um código, é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias, tanto da vida pública, ou seja, tanto daquilo que a gente faz em público, e que as outras pessoas estão vendo, estão percebendo, quanto aquilo que a gente faz na vida privada, que supostamente as pessoas não sabem. Ou que a gente faz na vida privada só com aquele nosso vizinho, e mais até, com o que a gente faz na nossa vida privada quando não tem ninguém para testemunhar o nosso comportamento, né? Porque é muito fácil, às vezes, pelo menos, se torna mais fácil, porque nós estamos submetidos a um olhar alheio, nós nos comportarmos bem
na presença de testemunhas, mesmo que isso seja um esforço, e mesmo que esse se comportar bem, contraria muitas vezes os nossos ímpetos, aquilo que nós gostaríamos de verdade fazer. E aí, e nós fazemos, na realidade, quando não tem ninguém testemunhando, quando nós estamos sozinhos conosco mesmo. Aí nós damos vazão às nossas inferioridades. Então, mas esse código de ética, esse ensino moral de Jesus, ele abrange tanto o que nós fazemos na presença, na presença dos outros, quanto aquilo que nós cultuamos interiormente quando estamos só conosco mesmo. E esse é um grande aspecto, porque, na realidade, aquilo que nós fazemos em público, aquilo que nós nos impomos em fazer em público, porque estamos na presença dos outros que poderíamos ser criticados, aquilo ali não nos transforma. Aquilo ali não nos modifica. Aquilo não nos modifica interiormente. Aquilo não nos define interiormente. Porque naquele momento nós estamos usando uma persona, nós estamos usando uma máscara. Mas quando nós nos ocupamos, nos preocupamos com aquilo que nós fazemos em particular, com aquilo que nós sentimos, pensamos, conosco mesmo, quando estamos sozinhos com os nossos pensamentos. E isso nos preocupa e nos faz pensar sobre isso e nos sugere a necessidade de nós mudarmos. Isso sim é transformador. Isso sim modifica. Então, é preciso que cheguemos nesse ponto. E os ensinos morais de Jesus, eles têm por objetivo melhorar o nosso comportamento em público, na presença dos demais, mas principalmente porque só é consistente quando nós pegamos esses ensinamentos morais de Jesus e os colocamos em todas as circunstâncias da nossa vida privada. Quando nós pegamos esse ensinamento e fazemos com que ele possa abranger todas as circunstâncias da nossa vida privada, aí sim, ali é um ponto de transformação, é um ponto de modificação. E depois irá se exteriorizar com muita tranquilidade. Aí não será mais uma pessoa, não será mais uma máscara. Aí será efetivamente nós dando notícia daquilo que se transformou em nós, quando nós usamos os ensinamentos morais de Jesus na nossa vida privada, na nossa vida interior, na nossa vida íntima. Então, vejam bem, o quanto é importante essa questão. E o Kardec nos diz, mais adiante aqui, que esses ensinamentos morais de Jesus, esse código de ética de Jesus, que Kardec ressalta aqui, que Kardec traz à luz dos princípios básicos da doutrina espírita, esses princípios morais, muitas vezes, ficaram soterrados, ficaram enevoados por esses outros princípios que Kardec elencou aqui, os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as tradições e as palavras dogmáticas, porque essas coisas acabaram chamando mais a atenção das criaturas do que, na realidade, uma mudança de comportamento, os ensinos morais de Jesus. Além do que, também, as imagens emblemáticas, né, alegóricas, com que Jesus trazia os seus ensinamentos de cunho moral, muitas vezes também atrapalhou um pouco o entendimento das pessoas. Fez com que as pessoas entendessem aquilo, e até hoje em dia é muito entendido de forma literal. Então, as pessoas ficaram com a literalidade da parábola, né, do emblema que Jesus trouxe, e se esqueceram da profundidade do ensinamento. E aí Kardec nos diz que quem é que traz essa profundidade? Quem é que faz com que esse conhecimento, essa ideia profunda de transformação moral que Jesus traz no seu Evangelho, quem é que faz com que esse ensinamento moral profundo venha à tona, venha à luz e sobressaia para o entendimento, para a inteligência das criaturas, para que elas percebam a importância desses ensinamentos, percebam também a utilidade prática desses ensinamentos?
na sua vida de relação, na sua vida de contato com os valores do mundo material. Quem é que faz isso? Kardec nos diz que a doutrina espírita possui a chave que é capaz de abrir esse cofre e tem esse tesouro guardado, que são os ensinamentos de Jesus. São os princípios básicos da doutrina espírita que podem trazer luz aos ensinamentos de Jesus, aos ensinamentos morais de Jesus. E quais são esses princípios básicos, né? O principal deles, sem dúvida nenhuma, é a reencarnação. São as vidas sucessivas, né? Essa possibilidade que a gente tem de voltar à vida física quantas vezes forem necessárias, até que nós alcancemos o progresso espiritual e nos livre da necessidade da encarnação em mundos materiais. É a reencarnação, em última instância, que nos mostra que nós, que esse aparente caos em que nós estamos envolvidos, né, e tem uma razão de ser, tem uma lógica, tem um sentido. É também um princípio básico da pré-existência da alma, que também nos faz entender que nós não surgimos no momento de corpo físico, nós não fomos criados no espírito no momento em que é criado o corpo físico. Nós já existimos antes, nós já tínhamos vivido outras vidas, ocupado esses corpos, e com isso, dando ensejo em situações que viriam se desdobrar no futuro, como as que nós estamos vivenciando na atual reencarnação, que tem ligação com as nossas vidas anteriores, assim como as nossas vidas futuras, as nossas próximas reencarnações, quando tivermos que voltar ao corpo físico, extinta essa vida atual, nós vamos experimentar também o efeito das ações que nós estamos produzindo hoje. Então, o princípio da pré-existência da alma, da reencarnação e da sobrevivência da alma, de que nós somos espíritos imortais e que nós levamos conosco, quando abandonamos o corpo físico, nós levamos conosco toda a nossa bagagem espiritual que produzimos nessa encarnação, junto com toda a bagagem espiritual que já trazemos de encarnações passadas, e que nós levamos conosco o resultado do bem e do mal que passamos, tudo isso vem lançar luz e vem ressaltar a importância dos ensinamentos morais de Jesus, dessa necessidade de transformarmos o nosso comportamento, de depurarmos os nossos sentimentos, melhorando as nossas relações com os valores da matéria e melhorando as nossas relações com o nosso próximo, com aqueles que convivem conosco. Não, é a doutrina espírita, são os princípios básicos da doutrina espírita que lançam luz aos ensinamentos de Jesus, os ensinamentos morais de Jesus, trazidos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E falando nesses princípios básicos da doutrina espírita, que iluminam o Evangelho, aqui se ressalta a importância fundamental de se estudar o Livro dos Espíritos, que deve ser o primeiro livro a ser estudado das obras fundamentais da doutrina espírita. Inclusive, dizem, e eu também concordo, e a gente pode fazer um parênteses aqui, o primeiro livro deveria ser o que é o Espiritismo. Está correto? Né? Bom, vamos lá, tem uma obra, o que é o Espiritismo, saber o que é isso aqui, o que trata o Espiritismo, o que é esse negócio que é isso? Então, o que é o Espiritismo, você vai saber o que é o Espiritismo. Aí depois você vai para o Livro dos Espíritos, que é a base filosófica da doutrina espírita, e é quem vai trazer de forma lógica, de forma racional, atingindo a nossa inteligência, esses princípios básicos da doutrina espírita, a existência de Deus, a pré-existência da alma, a sobrevivência da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, e a comunicabilidade dos espíritos, são esses princípios básicos que serão trazidos pelo estudo do Livro dos Espíritos e que vão nos ajudar com esse entendimento
como um aprendizado do que os espíritos nos trazem. Os espíritos superiores nos trazem, respondendo às perguntas de Kardec, é que nós vamos poder ler o Evangelho segundo o Espiritismo com o máximo proveito possível. E vamos entender cada proposta de Jesus, apesar das suas alegrias, apesar, apesar de que esses ensinamentos morais de Jesus estejam muitas vezes obscurecidos pelas outras passagens do Evangelho, nós vamos ser capazes de afastar tudo isso e observar os ensinos morais com uma lupa. Eles vão crescer em importância para nós e vão nos ajudar nessa tarefa que é exclusiva de cada um de nós e que ninguém vai poder fazer por nós, que é de nós progredirmos e evoluirmos espiritualmente. Kardec ainda fala aqui de uma coisa que é importante e que tem contato com a segunda parte da introdução, que não está sob a minha responsabilidade, vai ser estudado depois, que é a autoridade da doutrina espírita. E Kardec fala sobre a questão das comunicações dos espíritos superiores, que Kardec colocou aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, depois de cada passagem do Evangelho, de cada item que Kardec extraiu do Novo Testamento para colocar aqui, Kardec traz, referendando esses ensinamentos de Jesus e os próprios comentários do codificador, Kardec traz um item chamado Instruções dos Espíritos. Nesse item, Instruções dos Espíritos, Kardec colocou mensagens que foram recebidas ao longo do período da codificação, mensagens que foram recebidas de diversos espíritos, através de diversos médiuns diferentes, em locais diferentes, e essas mensagens foram compiladas por Kardec e elas traziam, na sua essência, a mesma ideia, o mesmo pensamento. Então, Kardec, submetendo esse material ao controle universal do ensino dos espíritos, que é o que dá a autoridade do doutrina espírita, que é o tema do item 2 da introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Kardec, com esse controle universal do ensino dos espíritos, e esse controle não é só a quantidade de comunicações, a quantidade de mensagens recebidas de espíritos diferentes, através de médios diferentes que não se conheciam, através de centros espíritas ou de locais onde se produziam reuniões mediúnicas com médicos no mundo inteiro e que chegaram até Kardec. Vale lembrar que naquela época não tinha computador, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, não. A coisa lá era através de carta, era escrito, levava um tempo para chegar, levava um tempo para responder, a coisa era muito. E ainda assim, Kardec recebeu no mundo inteiro, de diversos médicos, de diversos espíritos, mensagens que, muito embora pela forma fossem diferentes, escritos com outras palavras, mas o pensamento, a ideia era a mesma. E aí Kardec considerou que essas mensagens, ele escolhia uma como representante dessa ideia, desse pensamento, e colocou aqui no Evangelho, referendando as passagens bíblicas e referendando a sua opinião. Inclusive, o codificador diz que ele poderia ter utilizado muito mais mensagens, mas era muita coisa e ia ficar cansativo. Então, ele escolheu as mais representativas mensagens sobre aquele tema específico e colocou como instruções dos espíritos. Kardec ainda comenta que os médiuns que colaboraram na codificação e que psicografaram essas mensagens que foram colocadas no Evangelho segundo o Espiritismo, que os médiuns fizeram questão de manter o anonimato. Né? A maioria deles fez questão de manter o anonimato. E Kardec, então, estabeleceu o anonimato para todos os médiuns, não tem citação de médium nenhum, de nome de médium nenhum,
até porque, como diz o codificador, eles não poderiam se vangloriar, eles não poderiam obter reconhecimento pelo nome deles por uma coisa que não foi produzida pela inteligência deles, por uma coisa que eles apenas captaram, né, o pensamento dos espíritos e transmitiram ao codificador. Então, eles não poderiam receber nenhuma honraria, nenhum destaque com uma produção intelectual que não era deles, porque a produção era dos espíritos. Né? Então, isso hoje em dia, né, vale a pena a gente lembrar, porque isso contrasta muito hoje em dia com o comportamento de alguns médiums aí de arte que vivem aparecendo na televisão, dão entrevista e falam como representantes da doutrina espírita, né? E que acabam tendo o seu nome ressaltado, muitos são mitificados, muitos nos colocam em condições assim, de espíritos superiores, em destaque em relação às outras pessoas. Quer dizer, isso contradiz um contraponto muito grande e até questionável em relação ao comportamento dos médios que trabalharam naquela época com Kardec e que efetivamente deram uma contribuição extraordinária para a codificação da doutrina espírita. Diferentemente de hoje, desses médicos que trazem mensagens, que trazem obras, que às vezes são até questionáveis, e muitas delas até são contraditórias à doutrina espírita, né? Estão longe, e nunca foram complementares à doutrina espírita, e às vezes nem correlatas são, ou seja, às vezes não tem nem relação com a doutrina espírita, e às vezes contrariam os princípios da doutrina espírita, que é muito grave, né? E sendo assim, a gente sabe o que deve fazer, né? A gente deve ficar sempre com o original, a gente deve ficar sempre com Kardec, a gente deve ficar sempre com as obras fundamentais da codificação da doutrina espírita, porque é ali que está a essência, ali é que está valendo hoje, valia naquela época, vale hoje e vai valer daqui para frente. Era isso que nós tínhamos. Eu espero que eu tenha sido claro o suficiente e que vocês aproveitem desse trabalho. Essa é a nossa esperança. Além do que, fica também a esperança de que vocês possam ir lá na obra, né, e ler o item 1 da introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, e o título é O Objetivo desta obra. Aí, tudo bem a todos. Fiquem com Deus.